Namastê. Saudações a todos. Saudações. Feliz domingo, o Feliz. dia da luz, dia do sol. Então vamos dar continuidade ao Espiritismo e ao final vamos tecer alguns comentários sobre o acontecimento espiritual da caminhada pela paz. Então, primeiro vamos ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, o Cristo Consolador. Então, iniciamos a leitura do Evangelho. Disse o Cristo: bem-aventurado os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há alguém, fecha aspas, comentários, mas como há alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? Quer dizer, o comentário diz que como pode ser ele consolado, né? Se ele não sabe por que sofre. O Espiritismo, comentário, o Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Então, os sofrimentos, tanto os sofrimentos como as alegrias, são frutos das nossas ações e pensamentos passados. Comentário do Espiritismo, Allan Kardec, e mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Porque também é dito que o sofrimento existe para nos aproximar de Deus, nos aproximar da busca da verdade eterna, onde acaba todo o sofrimento. E também o Espiritismo ele trabalha com essa questão do resgate, né? Que nós temos que resgatar o nosso karma, né? Que nós temos que fazer o resgate, temos que fazer o pagamento, né? E o resgate. O karma que foi produzido no passado e que se manifesta no presente e influenciará o futuro. Ainda se manifestará no futuro, né? Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, : conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Allan Kardec. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é muito interessante porque tem comentários sobre os trechos, ensinamentos e acontecimentos que estão narrados nos evangelhos. Agora, lemos uma história sobre amor materno, materialização e mediunidade.
O título é A Mãe Desligada. Contou-me o caso o meu cunhado, médico, historiador, infatigável leitor. Por isso põe a mão no fogo a respeito de sua veracidade. O fato aconteceu com seu colega, também como ele, pediatra bom, interessado nos casos do consultório na clínica dos hospitais. Queixava-se este doutor de uma certa senhora que veio com seu bebê, o marido e outra companhia de família. Ele, queixando-se, parecia meio indiferente, disse. Ficava de lado, só olhando, não dizia palavra, e o pai da criança foi quem deu todas as explicações sobre a conduta do doentinho. Esta presença muda da mãe no consultório do médico parecia não ter explicações, e o doutor queixou-se. Ela não abriu a boca, ficou só olhando, e eu tive que me valer das informações do pai da criança para maiores esclarecimentos. É uma pena aquela senhora ser assim tão desinteressada. O parente da família parecia não compreender bem. Por fim, teve uma cintilação nos olhos e ficou perturbado. O doutor sabe bem como é a mãe desta criança? Sim, uma senhora alta, alourada, que se vestia com fazenda estampada, muito bonita por sinal. O homem parecia infinitamente perturbado. Pediu licença ao médico, levantou-se e trouxe um retrato. É esta senhora que o doutor viu em seu consultório? Sim, respondeu o médico, sem atinar bem com aquele mistério todo. É esta, estava com este mesmo vestido. Então houve um hiato de aprofundamento das emoções naquele parente da criancinha enferma. E disse, mas a mãe desta criança morreu faz 2 meses e meio e foi enterrada até com esse vestido da fotografia. O médico não sabia a que atribuir o fenômeno. Não era espírita, não possuía dons mediúnicos. Jamais vira antes a referida senhora. Por que ela lhe aparecera e não aos seus? Será fácil pensar que a mãe desligada a intrigar o doutor não era senão aquela fiel mãezinha morta a acompanhar seu filho com suas aflições e seus cuidados de sempre. Quem escreveu foi Diná Silveira de Queiroz, que está escrito em Amor Materno, Materialização, Mediunidade e Vida após a Morte. Então, são certos fatos da doutrina espírita. E agora temos um acontecimento, um fato narrado pelo grande e sábio médium Divaldo Franco. O título se chama Pelo Elevador de Serviço. O telefone tocou, ele atendeu, a voz agitada ao telefone pedia súplice. Soube que o Senhor pode ajudar meu esposo. Ele sofreu um infarte e alguém me recomendou seu nome. Peço-lhe a caridade de vir aplicar-lhe uns passes, confortar-nos. Divaldo respondeu, infelizmente hoje não posso. Estou aqui em trânsito e as horas estão todas tomadas. Pela madrugada, respondeu. A senhora, né, então sugeriu pela madrugada. E ele ficou em silêncio. E ela falou, quero dizer, a qualquer hora, como e quando o Senhor puder, por caridade, venha. Então eu respondi, às 23 horas aí estarei. Ela então disse, venha, esperamos ansiosamente. Peço-lhe, porém, que venha pelo elevador de serviço. Não esqueça, pelo elevador de serviço.
Aquele cuidado de solicitar que o médium se dirigisse ao elevador de serviço fê-lo estranhar. Certamente pensou, a dama não desejava que o vissem entrando no edifício elegante, chique, né? Em bairro distinto da cidade do Rio de Janeiro, onde residia. Devia sentir constrangimento, fruto do preconceito. Ele desejou dissipar as impressões negativas, mas a lembrança sempre voltava desagradável. Com o acúmulo de tarefas, não pôde, porém, cumprir o compromisso. Retornou ao lar a 1h da madrugada. No dia seguinte, o telefone voltou a soar e a dama insistiu, chorando. Venha, por amor de Deus, necessitamos tanto. E ele respondeu, não pude ontem e peço perdão. Irei agora. A ela então disse, por favor, entre, porém, pelo elevador de serviço. O médium seguiu em prece e foi carinhosamente recebido. Leu o Evangelho segundo o Espiritismo, elucidou problemas de fé, magnetizou a água, aplicou passes. Os bons resultados surgiram incontinentes. À saída, emocionada, a senhora elucidou sobre o elevador de serviço. Ela disse, tinha tanto receio que o senhor não viesse, Deus o recompense. Temia que o senhor, chegando ao elevador social, que está com defeito, desistisse. Daí a minha insistência para que o senhor viesse pelo elevador de serviço. Desculpe-me. Então, esta história tem os ensinamentos sobre melindre, orgulho, precipitação, né, no julgamento. Preconceito. E sobre a própria mediunidade. É uma psicografia de Divaldo Pereira Franco. E agora vamos ler os imperativos cristãos que foram recebidos por Francisco Xavier, Cândido Xavier, o Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz que mandou para ele, né? Que são imperativos cristãos. Então ele diz, aprende... Oi? Então ele diz, aprende humildemente, ensina praticando, administra educando, obedece prestativo, ama edificando e teme a ti mesmo. Recebe distribuindo, atende com gentileza, esclarece respeitoso, avança auxiliando e perdoa sempre. Amém. Amém. Então, com isto terminamos hoje o nosso estudo do Espiritismo.